Oi, pessoal, seja bem-vindo aqui ao Chácara em Movimento, um podcast aqui da diaconia da nossa comunidade Chácara Primavera. Hoje eu estou aqui com um grupo de amigos, diáconos aqui da nossa comunidade, para a gente falar de uma ação que a gente realizou durante esse ano de 2024, muito importante, relacionada ao SOS Rio Grande do Sul. E antes de a gente entrar na conversa, eu queria apresentar as pessoas que estão aqui. Amaury, tudo bem, Amaury? Tudo bem. Bom dia. Obrigado por você estar aí com a gente. Queria apresentar também Éder. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Tudo bem? E Milvon. Oi, gente, obrigado pelo convite também, muito bom estar aqui. Obrigado por vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa ação, né? E em 2024, né, todos nós acompanhamos, né, a catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul, e a diaconia se mobilizou em frente a essa ação, né? E aí eu queria começar uma pergunta com você, Amaury, que encabeçou esse projeto, né? De como surgiu essa ideia e por onde você quis ajudar, de que forma você quis ajudar nessa ação. Legal. Foi praticamente uma ideia que surgiu em família, né? Eu acho que todo mundo ficou sensibilizado, fragilizado com os acontecimentos que ocorreram nesse período no Rio Grande do Sul. E num café da manhã, a gente, como família, estava orando por esse processo. Eu sou vizinho deles, eu sou natural de Santa Catarina, então tinha um sentimento também um pouco maior, por causa dos familiares estar próximo de tudo, né? E num café da manhã, meus filhos já tinham tido uma experiência de servir com a Aliança Evangélica no nosso CTPI. E a gente tinha o contato desse pessoal e numa manhã o Samuel e a Sara viraram para mim e para minha esposa e falaram, papai, e aí, a gente vai só orar? Eu acho que não é só o orar que precisa, a gente precisa ajudar de alguma maneira. E a gente não tem dúvida que foi um chamado de Deus para aquele momento. E aí a gente tentou se mobilizar com os contatos que a gente tinha da Aliança Evangélica de tentar ir para lá. No primeiro momento era que nós fôssemos como família, mas nesse período a gente também enfrentava algumas lutas particulares de saúde em casa, inviabilizou um pouquinho. As crianças também não puderam servir nesse momento por questões de idade. E aí a gente discutiu isso e mesmo assim aquele sentimento e aquele desejo de servir continuava. E aí a gente tentou mobilizar a comunidade, as pessoas que estavam dispostas a servir e fazer esse meio de campo, né? De colocar em contato as pessoas, de fazer os cadastros necessários, de tentar passar o máximo de informação para quem iria para lá, porque a gente achava que era o nosso chamado para aquele momento. E a gente teve resposta disso, né? Teve pessoas que aceitaram. Temos aqui dois voluntários que inclusive foram da primeira leva, né? Que estiveram lá com a mão na massa, enfrentaram alguns desafios para chegar e para retornar de lá, mas louvado seja e na lama. Na lama. Mas legal que vocês aceitaram, né? Esse desafio, ouviram esse chamado, né? E aí eu queria, então, perguntar para vocês, assim, como é que foi essa experiência de aceitar, né, e de ir para lá, né? Então, Milvon, se quiser começar, né, contando um pouquinho da sua experiência nisso. Uhum. Cara, eu costumo falar assim que é um misto de gratidão por fazer parte da reconstrução, mas também é muito impactante com tudo que você enxerga, porque assim, você vê um mundo na TV. Quando você chega lá, você fala, cara, não é possível que tá assim. As casas, as pessoas, a situação, as histórias. E uma das coisas que eu até falava pro Éder é assim, cara, eu não vou focar nas histórias, eu vim aqui para ajudar, eu não vou ficar pegando essa emoção, eu preciso trazer sorriso, eu preciso fazer com a mão na massa, fazer alguma coisa. Porque se a gente parar, a gente paralisava de fato, ficava paralisado com toda aquela situação. Então, na minha concepção, na minha visão, foi um misto de, impacto, mas grato, porque em meio ao caos, Deus traz a paz dele. Uhum. Deus traz a reconstrução. Sim. Foi isso que eu enxerguei claramente. As pessoas numa questão assim de vulnerabilidade, porque estavam ali diante
assim, perdi tudo da noite pro dia, mas com a chegada da aliança, com a chegada dos voluntários, com a limpeza da casa, vinha um sorriso. E a gratidão deles, obrigado. A gente sabia que, por menor que fosse nossa atitude, a gratidão de saber que a gente veio do estado de São Paulo, que a gente atravessou uma parte do país para estar com eles, era como se tivesse nascendo esperança no coração deles, e eu me senti muito grato por fazer parte disso. Legal. E você, Éder, como é que foi para você estar lá, estar participando, estar atuando, né, na frente desse trabalho? Cara, eu falo com muita... Quando o Amaury levantou a mão, eu cheguei para ele e falei assim, tô dentro. Aí me programei, saí de férias, no dia 5 de junho, que foi a nossa partida. E o meu primeiro ato foi como retribuição ao que Deus tem feito na minha vida. Foram muitas lutas, mas a hora que você chega lá, cara, você vê aquelas pessoas, sabe? Existem dois mundos, né? Você conhece o pior do ser humano e o melhor do ser humano num mesmo local. Então, existe um conflito dessas duas versões, digamos assim, o pior e o melhor. E a gente tentando ser um mediador, levando alegria, porque é um trabalho pesado, a gente tem... Foi bem claro, você tem que estar submisso ao que vier. O quadro pode mudar a qualquer momento, sua ação pode mudar a qualquer momento. Então, desde uma limpeza de uma casa, ou limpeza e pintura de uma escola, porque essa era a fase que nós estávamos, de tentar reconstruir e dar um pouco de dignidade às pessoas que estavam lá. Porque, por exemplo, são duas classes sociais, e nós atuamos com as duas. Dentro dos abrigos, você vê aquela situação de extrema vulnerabilidade. Informações de estupro, informações, sabe, pesadas. E a gente lá tentando dar um pouco de quê? Conforto, irmandade, falar um pouquinho do pai, independente da crença, da maneira, mas assim, tentando levar um pouco de calor humano e aquela sensação de, estamos aqui. E os caras do outro lado sabendo que, os caras se deslocaram lá de São Paulo ou de qualquer outra região para estar aqui, para servir, né? E o servir para nós foi, sabe, para Éder, eu como Éder, eu saí de lá servido. Eu trabalhei, mas eu saí de lá melhor do que eu entrei. Eu acho que esse é o meu... E até para o pessoal saber que você citou, a aliança, poxa, super organizada. Que trabalho maravilhoso, com excelência deles naquele lugar. E lá onde ficávamos na base, que a gente atuava muito em Cruzeiro do Sul, mas ficava... Lajeado. E tinha um quadro branco. E nesse quadro branco eles separavam as atividades. Aí tinha o acolhimento, tinha o pessoal da saúde, tinha o pessoal dos kids, das crianças, e tinha a turma do trevo e o pé no barro. Só o nome ser pé no barro, a gente já fala, nossa, será que meu nome vai estar lá? E, poxa, a gente ficou separado, a gente queria ter trabalhado junto, mas aí a gente entendeu, isso foi direcionamento de Deus, as experiências que o Éder passou, o que ele viu foi diferente do que eu vi em alguns momentos, mas foi legal porque a gente pôde compartilhar isso, e lá eles colocavam diariamente e explicavam sempre pela manhã a missão que nós teríamos ao longo do dia. Então só o pessoal ter um overview, uma visão de como funcionava. Só um complemento, porque a gente olhando de fora parece que é tudo simples, né? Que tudo flui como uma empresa, mas as dificuldades que a gente enfrentou desde a ida, né? Sem voo, tendo que ir para outro lugar, não tendo voos diretos para o Rio Grande do Sul, tendo que parar em Santa Catarina, alugar carro, se deslocar. Florianópolis, 570 quilômetros para chegar em Lajeado. Isso. Então, em meio a essa maravilha, né, do servir, a gente tem toda a complexidade da logística. E aí a gente entende que é cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus. É Ele que vai à frente, Ele que mantém todo o cronograma direitinho. E pegando o teu gancho, o carinho das pessoas que estavam nos servindo dentro do alojamento. Cara, as pessoas que estavam na cozinha, 100% voluntários. Então, café da manhã dentro do aconchego possível, porque nós estávamos dentro de uma igreja. O pessoal nos via e chorava, agradecia
enquanto fazia-se o café da manhã, a gente acordava, tava tudo lá. Você recebeu o presente? Sim. Vale a pena acho que a gente relatar isso. Nós tínhamos a folga no domingo, né? E no domingo nós fomos almoçar. Eu vou contar 2 fatos, aí o Milton me ajuda a complementar. O primeiro fato foi no almoço propriamente dito, eu passando no restaurante e uma senhora me aborda, porque nós usávamos era obrigatório a identificação. E essa identificação caracterizava de fato a nossa estada, o que nós estávamos fazendo e a maneira que a gente estava. Então, todo mundo nos via com como chama? Colete. O colete. E aí fui abordado na refeição. Falei, olha, eu estou com 5 cestas básicas aqui. Poderia compartilhar com vocês? Perfeitamente. E ao sair desse momento, uma senhorazinha vem com a família e queria dar um presente para vocês. Aí você mostra, você que é gaúcho, um kit. Uma cuia e uma cuia. Bomba, exatamente, ou seja, é um kit chimarrão, né? É verdade. Muito legal. É interessante, as pessoas tentam demonstrar um carinho, né, nessa ação, porque é o meio de uma catástrofe, né? Vocês viram ali coisas assim que a gente vendo por TV, né? Por reportagem, a gente não tem a dimensão do que está acontecendo, né? É só estando lá presencialmente para sentir de fato o que estava acontecendo e como as pessoas os locais nos tratavam. Lógico, isso devido à identificação da ação evangélica, ou seja, esse processo de identificação, uma estrutura muito bem montada, é que fez se achegarem as pessoas a chegarem a nós dessa maneira de transmitir, poxa, que legal vocês estarem vindo aqui, né? Até a empresa que eu trabalhava era uma empresa gaúcha. Minha chefe me agradeceu, nossa, que bom você ter ido e servir. Eu não tenho palavras para te agradecer como gaúcha. E o envolvimento de pessoas que ajudaram nessa empreitada, né? A gente teve pessoas da comunidade que hoje residem fora do Brasil, um exemplo de um amigo do Canadá, diz, Amaury, eu não consigo estar presente, mas eu quero de alguma maneira ajudar na logística, nos recursos, enfim, a gente quer estar com vocês. Se eu estivesse aí, com certeza eu estaria junto nessa empreitada. Então, é um mover de Deus nas mais variadas áreas. Né? Poxa, isso é incrível. Chega até presbiteriano, mas assim, cara, é muito incrível isso, porque eu sentia exatamente isso, que eu não estava só. Sim. Não só pela presença de Deus, não só pelos amigos, mas eu sentia de que tinha gente orando. E o incrível é que a gente chegou lá e uma das pessoas que já estavam lá, outros missionários que atuam lá, falava assim, olha, vocês vão ver um negócio. Vocês vão terminar o dia muito cansados, sim, mas outro dia vocês vão acordar renovados. E a gente ficou assim. E, cara, era exatamente incrível. Isso. Eu nunca carreguei tanta areia, lama, eu não faço isso. Meu trabalho é outro. Mas eu fiz isso. Saía com a mão, suor, tudo. No outro dia, é como se começasse do zero. Eu não sentia dor, eu não sentia cansaço. O Éder também, sabe? Depois vem, mas no outro dia, zerava. Era outro dia. E foi isso que exatamente falaram pra gente. Ó, outro dia você vai estar diferente. Então parecia que a gente sentia a atmosfera das orações, do cuidado de Deus naquele lugar. E eu queria compartilhar, se me permitem, claro, por favor, o que aconteceu comigo propriamente dito. Eu não fui sozinho para o Rio Grande do Sul. Agora eu vou falar um pouco do meu grupo pequeno. Quando eu fui, eu tive a recomendação de algumas pessoas. O Tela, a Ju, que é a líder do nosso grupo, o Luiz, que é o marido, o Paulo e a Mari, a esposa do Richard. Eles falaram assim para mim, eu vou com você, eu estou indo com você, e o que você precisar, fique atento. Além da missão, que o meu avô acompanhou, além da missão de servir, eu fui com a missão de servir os que estavam dentro do nosso meio ali, né? Como resolver alguns problemas? Vou citar um dos exemplos que de fato aconteceu. Um dos missionários estava lá 40 dias. E conversa, não tinha condições, não tinha conseguido recurso para voltar para Manaus, para a Amazônia, onde ele serve na missão Hope. E aí o meu grupo de estudo, né? Ok,
viabilizamos o recurso e outras coisas que aconteceram lá dentro mas que vale a pena. Ou seja, então o Éder não foi sozinho. Além disso, o grupo da nossa comunidade também entrou comigo. Eu falei, e a Ju falou, deixou bem claro, nós estamos indo com você. Isso para mim foi muito legal, cara, muito legal. Família estendida. Família estendida. Porque é o que a gente conversa, né, domingo após domingo aqui na nossa comunidade. A gente tem os nossos encontros, né, de adoração e reflexão aos domingos, né. Inclusive a gente trabalhou esse tema, né, na série Deus Porquê. Inclusive, se você não assistiu essa série de pregações, acesse o Chakra TV e tem lá disponível. Mas também a gente fala muito de grupos pequenos, né, do fortalecimento que a gente tem como irmãos dentro dos grupos pequenos, né. E por mais que a gente tivesse uma pessoa indo, né, a gente tinha todo um suporte dessas pessoas junto, né, em oração, né, em auxílio de recursos para estar apoiando essa ação, né. Então não é uma ação só da diaconia, é uma ação da igreja, né, acho que isso é importante. E aí, né, a gente está indo, acho que nessa linha, né, de como a igreja, como Deus cuida da gente. Eu queria saber de vocês, assim, durante a ideia, né, desse projeto, né, quando você estava pensando, quando seus filhos abordaram você sobre isso, e para vocês também, né, que estavam lá, tem algum texto bíblico que foi marcante para vocês nesse período, que falou ao coração de vocês, que vocês conseguem compartilhar aqui? Sem dúvida. Eu acho que isso tudo parte do mover de Deus, né? De a gente estar em oração, né? Uhum. E um texto que a gente leu e que serviu de acompanhamento nesse tempo todo que a gente enfrentou aí, né? De servir, foi Marcos 16:15, que é ide pregai o evangelho, ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu acho que o pregar o evangelho não é só através de palavras, né? Sim. Tem que ser, por exemplo, por servir, né? Então esse foi um versículo que nos sustentou e nos norteou. Eu falo um pouquinho de Salmo 46:1 do Tele. Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio presente na adversidade. Por isso não temas. E eu acho que o não temer, acho que é a palavra que para mim mais fica. Vá, que Deus vá suprir, Deus vai honrar. E eu falo isso porque Ele tem honrado a minha vida. Eu me considero um milagre de Deus. E eu fico com Isaías 6:8, que é aquele momento que Deus pergunta, né? Ouvi Deus conclamando, quem irá, quem vai por nós? E a resposta do profeta é, eu vou. E eu fiquei durante todo o tempo com a música do Resgate na cabeça, que é eu estou aqui. Uhum. Então, foi esse o que mais bateu no meu coração. A alegria de servir o Senhor e poder dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui por essa missão. Legal, obrigado por vocês terem compartilhado. E como a palavra de Deus nos sustenta, né? Ela se renova pela manhã, ela nos sustenta. E às vezes são textos assim que a gente são conhecidos, eles ganham uma dimensão muito especial nesses momentos, assim, né? E aí, né, Amaury, eu queria saber assim, ainda esse trabalho não acabou, né? Ele continua ainda, né? De fato, são fases, né? Uhum. A primeira fase que a gente serviu aí no início foi de limpeza, né, de acomodação das pessoas que estavam desabrigadas, e agora tem o momento da reconstrução. Então a aliança continua atuando muito seriamente lá no Rio Grande do Sul, e agora na reconstrução de casas. São casas que na sua grande maioria são feitas a partir de madeira. Uhum. Então eles precisam de carpinteiro, pedreiro, voluntários mão na massa, né, e pé na lã. Agora menos pé na lã, né? Vamos falar assim, mão na madeira, né? Que é para a construção das casas, e a aliança continua. Ainda a gente entende que é um cenário aí longo. Uhum. Agora é outra fase e a aliança continua firme e forte lá. No caso de Cruzeiro do Sul, completando a fala do Amaury, foram montados em 2 abrigos. Nós trabalhamos em 2 abrigos. E aproximadamente 77 famílias foram divididas ali nesses 2 abrigos. Com cozinha coletiva, com lavanderia coletiva, uma infraestrutura. E essas pessoas não têm para onde ir. Eu, como classe C,
Nós nos juntávamos e 3, 4 famílias estavam morando na mesma casa. Isso aconteceu, que nós vivenciamos isso nas limpezas, né? Agora, essa turma não tem para onde ir e eles estão esperando algo acontecer. Então, além do cuidado psicológico, psiquiátrico, né, que o time do Cassiano continua prestando, agora é a fase de tirar essas famílias, esses 2 abrigos, estou falando somente de um município, né? Isso. E dar-lhes a ele essa condição de começar. E o interessante é assim, que o Amaury disse, já foram 3 fases. Principalmente Cruzeiro do Sul, que é ao lado do Rio, não lembro o nome do rio. Mas cara, ali no Vale e do lado do Rio. Imagina que o máximo que subiu em 2023 foi 27 metros. E eles, os gaúchos, as pessoas que moram lá, falavam assim, nossa, isso aqui, depois de 100 anos, agora só daqui 100 anos vai encher de novo desse jeito o rio. Porque já é costumeiro o rio, e eles fecharem a estrada, já é normal do dia a dia deles. E já depois, poucos meses depois, subiu mais de 30. Foi. Então, um dos principais pontos que ficou bastante foi o do resgate, aí a limpeza, agora a reconstrução. Então, vão só mudando as fases. As fases, então, né? é até interessante trazer isso pela organização, de novo, da aliança, os pontos, o foco dos voluntários, mas sempre precisa de gente. E para quem tiver interesse de servir, né, que procure qualquer membro da diaconia e a gente intermedia como foi feito até aqui. Sim. E a gente está disposto a continuar nessa missão, né? Então, se tiver alguém interessado em ir para o Rio Grande do Sul nessa fase de construção, procura alguém da diaconia e a gente faz o meio de campo. É importante, né? Porque a gente teve vocês, foram nessa primeira fase, né? Mas tiveram outras pessoas também que... Sim, a gente teve mais um grupo, que foi o segundo grupo mandado, que foi a Ana Lídia, a Ana Júlia, o Lincoln. E com a gente, só que eles ficaram 10 dias, foi a Débora. A Débora e eu... Atuou de forma brilhante na área da saúde como psicóloga. E o Gabriel também foi mão na massa, cara da limpeza do Lava Jato lá do... A gente teve um time maior, né? Teve, com certeza. Legal. Pessoal, eu queria agradecer vocês, né, por estar nesse momento aqui que a gente pôde conversar um pouquinho, ouvir essas histórias, ouvir essas experiências, né, e sempre, né, com a missão, com o olhar de engajar, né, a nossa comunidade nessas ações, né. E eu também queria agradecer você que acompanhou esse programa, e como a gente comentou aqui, se você tiver interesse, né, em atuar, procure qualquer membro da diaconia, que a gente vai poder fazer esse meio de campo e compartilhar com vocês meios, né, de você poder servir, né? Muito obrigado e um abraço, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.